Olá pessoal, eu sou o Fabiano, sou advogado, consultor na área trabalhista e previdenciária e no Infolex Play de hoje eu quero trazer um assunto para tratar com vocês super solicitado pelos nossos consulentes, que é a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão ela estava prevista no artigo 18 da Medida Provisória 927, onde o trabalhador, durante o período de suspensão contratual, onde não há prestação de serviço, onde há essa lacuna no contrato de trabalho, ele é encaminhado a um curso de qualificação profissional. No entanto, essa previsão ela trouxe muita polêmica e esse artigo 18 ele foi revogado por outra medida provisória de número 928, que foi publicado no dia 23 de março de 2020. Então, com a revogação do artigo 18, essa alternativa de suspensão do contrato de trabalho, ela deixou de existir. No entanto, a medida provisória 936, que também prevê a redução do salário proporcional à jornada, que falaremos em outra ocasião, ela foi publicada no dia 1º de abril de 2020 e traz no seu artigo 8º a possibilidade do empregador suspender os contratos de trabalho dos seus empregados em até 60 dias. Sendo que esses 60 dias podem ser divididos em 2 períodos de 30 dias. Isso poderá ser feito mediante acordo individual escrito com o empregado, e uma das exigências seria a antecedência de pelo menos 2 dias corridos. Então, o período que esse contrato, que essa suspensão de contrato de trabalho, ela vai vigorar, seria de 60 dias, sendo de 2 períodos de 30 dias. Deverá ser feito mediante acordo escrito firmado com o seu empregado e com antecedência de pelo menos 2 dias após a sua celebração. Durante essa suspensão do contrato de trabalho, muito se pergunta quais seriam os direitos do empregado. Portanto, nesse meio tempo, o empregado ele teria direito a todos os benefícios que lhe eram concedidos anteriormente durante a vigência do seu contrato de trabalho. Então, se o empregado recebia, por exemplo, assistência médica, recebia assistência odontológica, por exemplo, ele terá direito a esses benefícios. Também se pergunta muito, vale refeição e vale alimentação? Entendimento que seria devido também esses benefícios ao empregado. Porque se não conceder esses benefícios ao empregado, o entendimento é de que isso aí viria a ser uma mudança do contrato de trabalho unilateral, infringindo o artigo 468 da CLT. Portanto, a orientação é que sejam mantidos esses benefícios como vale-refeição e vale-alimentação. Outro benefício que se pergunta é o vale-transporte. Esse não será concedido pelo propósito do benefício. O direito ao trabalhador ele se dá na sua utilização efetiva. Logo, se o empregado tem o seu contrato de trabalho suspenso, não haverá, neste caso aí, o deslocamento do trabalhador. Portanto, não há o que se falar no pagamento, na concessão deste benefício de vale-transporte. No entanto, os demais serão assegurados aos trabalhadores. A medida provisória prevê também que, durante a suspensão do contrato de trabalho, tendo em vista que não há remuneração por parte do empregador nesse meio tempo, há uma lacuna de contribuições previdenciárias para fins de tempo de contribuição e para benefícios previdenciários. E o legislador ele oportuniza ao trabalhador a recolher nesse meio tempo, ou seja, nesses 60 dias que essa suspensão pode vigorar, na qualidade de segurado facultativo. Então, o trabalhador, por conta própria, ele pode realizar recolhimento previdenciário na modalidade de facultativo, lá no código da GPS 1406. O valor fica entre o mínimo e o máximo. O mínimo seria o salário mínimo nacional e o teto da previdência atual. Então, essa seria a possibilidade do trabalhador ter este período de suspensão contratual computado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, por exemplo. Neste mesmo entendimento de direitos durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não terá remuneração por parte do empregador. Ele não receberá salário. Então, o trabalhador ele vai receber, em determinados casos, uma ajuda compensatória.
Então, para os empregadores que tiveram receita no ano calendário de 2019 superior a 4,8 milhões, será devido ao trabalhador uma ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória ela corresponderá a 30% da remuneração do trabalhador. Então, para empresas que tenham faturado mais de 4,8 milhões no ano de 2019, para que haja a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, será necessário dar ao empregado uma ajuda compensatória mensal de pelo menos 30% do salário do trabalhador. Essa ajuda compensatória ela terá natureza indenizatória. Portanto, não será base para o imposto de renda, contribuição previdenciária, o FGTS, e ainda ela poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, o caráter dessa ajuda compensatória ele é meramente indenizatório. Então, para empresas que tenham faturado mais de 4,8 milhões no ano de 2019, será obrigatória a ajuda compensatória. Para as empresas que tenham faturado menos de 4,8 milhões, a ajuda compensatória ela é dispensável. Então, ela não é obrigatória. Então, para empresas que têm aí um faturamento inferior aos 4,8 milhões, elas poderão realizar aí a suspensão do contrato de trabalho desses trabalhadores por até 60 dias, sem a obrigatoriedade dessa ajuda compensatória de 30% do salário dos trabalhadores. Essa ainda seria uma das regras para que a gente possa estabelecer a suspensão do contrato de trabalho. E também se pergunta, enfim, o empregado vai ter sua suspensão do contrato de trabalho, empresas com faturamento inferior a 4,8 milhões não pagam ajuda compensatória, o empregado não receberia nada? Ah, mas e as empresas que têm um faturamento superior, que pagam ao seu trabalhador uma ajuda compensatória de 30%, e não seria muito prejudicial ao trabalhador? Sim. No entanto, o governo ele prevê o benefício emergencial, o bem que será pago pelo governo. Esse benefício emergencial ele será uma contrapartida, então ele será baseado no cálculo do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Então, a partir do salário de contribuição dos trabalhadores, a partir da remuneração dos trabalhadores, é calculado o seguro-desemprego e a partir do seguro-desemprego será calculado o benefício emergencial. Então, para os trabalhadores que não receberem da empresa a ajuda compensatória, ou seja, aquelas empresas que faturaram menos de 4,8 milhões, esses trabalhadores não recebem nada da empresa, no entanto, receberão 100% do valor do seguro-desemprego que tiverem direito. Então, aquilo que o empregado, por exemplo, iria receber em hipótese de demissão sem justa causa, aquele valor que é o mesmo cálculo do seguro-desemprego, será equivalente ao benefício emergencial. Já para os trabalhadores que tiverem a ajuda compensatória dos seus empregadores de 30% da sua remuneração, ou seja, empresas que faturaram mais de 4,8 milhões, neste caso, o governo pagará 70% do seguro-desemprego. Então, o empregado vai receber a ajuda compensatória da empresa, de 30% da sua remuneração, mais 70% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito em hipótese de demissão. Então, a forma de cálculo seria a mesma. Não haveria mudança. O que difere é os percentuais, ou 100% quem não recebe ajuda compensatória, ou 70% do seguro-desemprego para aqueles que receberem a ajuda compensatória de 30%. Então, retomando, essa suspensão tem um período de 60 dias e 2 períodos de 30 dias. Então, pessoal, quanto ao restabelecimento do contrato de trabalho, a partir de que momento o empregado vai voltar a trabalhar? Existem situações, então, que serão determinantes. Então, o empregado ele terá o seu contrato de trabalho restabelecido com prazo de 2 dias corridos de antecedência, será comunicado disso, da cessação do estado de calamidade pública, ou seja, a partir do momento que houve o final do estado de calamidade pública, se ocorrer dentro do seu o período de suspensão contratual, ele vai voltar a trabalhar.
Então, ele tem 2 dias para voltar a trabalhar. Da data final do acordo que foi estabelecida, do encerramento da suspensão contratual, ou da data da comunicação do empregador que informaram o empregado ali sobre a decisão de antecipar o fim do pacto. Ou seja, a partir do momento que o empregado está com o contrato suspenso, o empregador entender que é necessário retomar a atividade, ele será comunicado, ele tem um prazo para poder retornar ao seu contrato de trabalho de 2 dias. Então, o restabelecimento do contrato de trabalho será de 2 dias corridos, a partir destes eventos que eu acabei de mencionar. Uma observação importante a ser feita também: manutenção da prestação de serviço. Então, pessoal, se houver atividade de trabalho, se houver prestação de serviço durante a suspensão do contrato de trabalho, ainda que ela seja parcial ou até mesmo à distância, como por exemplo o teletrabalho, fica descaracterizada a suspensão. E aí será devida ao empregado o pagamento imediato da remuneração e também o pagamento de todos os encargos sociais decorrentes dessa remuneração que foi paga. Também as penalidades que estão previstas na legislação em vigor, na medida provisória 936, na medida provisória 927, e as sanções previstas que estiverem eventualmente dispostas em acordo ou convenção coletiva no que tange à suspensão do contrato de trabalho. Então, não pode haver prestação de serviço. Não haverá nem mesmo a remuneração, apenas ajuda compensatória, no caso que for necessário ser paga ajuda compensatória. E como vai ser celebrado? Ele será celebrado mediante acordo individual ou por negociação coletiva. Previsão do artigo 12 da medida provisória 936. A suspensão por acordo individual, ela poderá ser realizada em determinados casos. O primeiro deles é empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, para aqueles trabalhadores que recebem igual ou menos a 3 salários mínimos, a empresa poderá realizar essa negociação individualmente, empresa e empregados. Também poderão entrar neste acordo individual empregados com diploma de nível superior e que recebam um salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, recebam mais do que 12.202,12. Essas seriam as 2 opções que o empregador tem para realizar acordo individual. Para os demais empregados, a suspensão contratual ela deverá ser ajustada por acordo ou convenção coletiva de trabalho. São as possibilidades que o empregador tem. Empregados que recebem igual ou menos a 3 salários mínimos, ou empregados que recebem mais de 2 vezes o teto da Previdência e têm nível de diploma superior também. São as regras observadas para o acordo individual. Uma questão interessante também prevista na medida provisória é a questão da estabilidade do emprego e a garantia de emprego. Então, aqueles trabalhadores que tiverem seu contrato de trabalho suspenso, eles não poderão ser demitidos sem justa causa por todo o período de suspensão do contrato de trabalho. E também pelo mesmo tempo após o final da suspensão. Então, imaginemos que o empregado teve a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, ele não pode ser demitido dentro de 60 dias sem justa causa. E por igual período, após o encerramento destes 60 dias. Ou seja, durante todo o período de 60 dias da suspensão, ele não pode ser demitido sem justa causa. E por mais 60 dias após o final da suspensão do contrato de trabalho. Então, ele teria aí essa garantia de emprego de 120 dias. Se houver a demissão sem justa causa no período de garantia de emprego, além das parcelas rescisórias que o empregador vai ter que pagar, ele vai ter que pagar uma indenização que corresponderá a 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia de emprego. Então, ele vai ter que pagar todo o período da estabilidade que este empregado teria, que estaria faltando deste contrato aí suspenso. Então, se ele demitir sem justa causa durante o período de garantia, será necessário o pagamento de indenização
de 100% dos salários que faltariam para terminar o período de estabilidade de emprego. Seria aí uma penalidade ao empregador que demite o trabalhador dentro do período de garantia de emprego. Isso deve ser observado, então é uma situação super importante aí para fazer a manutenção dos contratos de trabalho. Uma questão também que a medida provisória ela exige seria a comunicação ao sindicato. Então, o acordo individual de suspensão temporária ele deverá ser comunicado ao sindicato, respectivo sindicato da categoria, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data de sua celebração. Então, contados da data de celebração, a empresa tem 10 dias para comunicar o sindicato da categoria. Essa questão de comunicação ao sindicato muito foi discutida e o STF, em 17 de abril de 2020, ele decidiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que de número 6.363, onde ficou definido que esses acordos individuais de suspensão eles vão ter eficácia independente da anuência do sindicato da categoria, ou seja, eles não precisam ser homologados pelo sindicato. Neste caso, a comunicação ao sindicato, que está prevista lá na medida provisória, ela deve ser feita, ela deve ser realizada, entretanto, sem a necessidade de concordância quanto aos termos ajustados. Então, não quer dizer que a comunicação não seja feita, ela deverá ser feita em até 10 dias corridos. Entretanto, conforme a decisão do STF da ação direta de inconstitucionalidade, número 6.363, não será necessária a anuência, não será necessária a homologação, não será necessário a aceitação por parte do sindicato. Ele estará sendo apenas comunicado, informado deste acordo individual de suspensão do contrato de trabalho. Então essa é uma matéria polêmica, o STF ele veio pacificar essa questão nesse sentido. E por fim, também, não menos importante, o empregador ele precisa comunicar ao Ministério da Economia. Então a suspensão do contrato de trabalho, além de ser comunicada ao sindicato da categoria laboral, ele também será comunicado ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias contados da sua celebração. E essa comunicação ela deverá ocorrer no portal Empregador Web. Então será necessário a observação dessas formalidades também para que seja possível realizar a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Eu espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.